Agora, à noite, eu quero compartilhar um texto clássico da Palavra de Deus, de Lucas capítulo 10, onde Jesus vai contar a parábola do bom samaritano, e nós vamos extrair desse texto algumas verdades, pelo menos 3, de como nós podemos enxergar a nossa vida como servo. O que é que esse texto vai trazer para nós? O que ele apresenta? Será que a sua vida tem impactado alguém nesse mundo? Eu digo isso de forma positiva, porque impactar nesse mundo de forma negativa é a coisa mais fácil que tem. Impactar de forma positiva vai dar trabalho para a sua vida, não vai ser fácil. Então, será que é possível nós impactarmos a vida das pessoas com a nossa própria vida? O texto vai nos ajudar a nós enxergarmos isso daqui. Então hoje eu quero trabalhar nesse tema sobre esse impacto da sua vida de serviço, da sua vida de voluntário, com esse título: Eu, um servo. Vamos repetir isso? Eu, um servo. Tomara que hoje à noite você se encontre na figura do servo. Se identifique com isso diante da palavra de Deus. O texto que nós vamos ler é de um homem muito religioso, como talvez todos nós aqui nesse auditório sejamos, como as pessoas que estão conosco pela internet também sejam religiosas, creem em alguma coisa. E por isso a gente olha para o texto, a gente encontra um homem que vai a Jesus e pergunta, de uma maneira muito prática: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para ganhar a eternidade? O que eu preciso fazer? Não é prático isso? Muito prático. É como se você chegasse a algum lugar: estou aqui, o que eu posso fazer? Onde eu posso ajudar? Esse homem está com uma pergunta absolutamente direta: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Bom, este homem fala de vida eterna, mas Jesus conduz a conversa até que a conversa chegue no amor ao próximo. Que coisa maluca. Como alguém procura Jesus para falar do céu, e Jesus traz essa pessoa do céu e diz: olha para a terra, e olha para quem está do seu lado. Você quer aprender o caminho? Talvez você esteja olhando para o lado errado. E é possível que alguns de nós estejamos olhando para o lado errado. Por isso, leio agora, com algumas pausas, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Quando o texto vai dizer o seguinte para nós: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Pausa. Quem é este homem? Um perito na lei. Que lei? Lei de Moisés. Perito, sim. Um homem absolutamente preparado, um estudioso, profundamente estudioso da lei de Moisés. Nós chamaríamos esse homem hoje, ou daríamos o título para ele, aquilo que o nosso irmão Hudson é: um doutor. Doutor na lei de Moisés, um PhD na lei de Moisés. Este é o homem que vai ao encontro de Jesus. Bom, esse versículo diz que ele quer pôr Jesus à prova, e agora preste atenção, porque essa palavra prova do texto é a mesma palavra que os evangelhos usam quando Satanás tenta Jesus. A mesma qualidade de palavra. Então, esse homem vai para Jesus, coloca Jesus à prova, mas as intenções deste homem não são boas intenções.
Porque a mesma palavra para tentar Jesus pelo maligno é usada por Lucas para dizer: este homem não tem boas intenções, quando pergunta isso a Jesus. E que adjetivo muito forte quando a gente pensa que esta palavra prova é uma palavra recheada de espiritualidade demoníaca. Este é o cenário por trás do texto. Então Jesus diz o verso 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Paramos aqui. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Bom, esta é uma resposta de Jesus absolutamente apropriada para quem é um professor da lei. É como se um advogado, quantos advogados nós temos aqui? Levanta a mão, nós vamos orar pela sua vida. Levanta a mão. Temos advogado aqui? Aqui, ó, Valdira está ali. Aqui, ótimo. É como se o advogado chegasse para você e dissesse assim: interpreta para nós o código da lei civil número tal. Aí você fala: olha, mas o advogado é você. É você que precisa saber disso. É como se o médico que você consulta receitasse para você e perguntasse a você: esse remédio que eu estou receitando a você, para que ele serve? Você diz: mas o médico é o Senhor. Então a resposta de Jesus, esse perito na lei, é apropriada. Jesus está dizendo para ele: você deveria saber a resposta. Você precisa me dar uma resposta. É como se Jesus olhasse para os olhos dele, dizendo o seguinte: você me pergunta o que deve fazer. Bom, você professa a lei, você entende da lei, portanto, em primeiro lugar, é você que precisa saber o que está escrito na lei. E Jesus faz o seguinte: a resposta a respeito de como herdar a vida eterna precisa ser encontrada na Bíblia. Olha que resposta de Jesus. Percebam que esse perito na lei diz: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz: o que é que está escrito na lei? Jesus leva esse perito da lei de volta às Escrituras Sagradas, porque lá ele encontraria a resposta. Mas eu preciso dizer a você o que Paulo diz a respeito. Paulo diz o seguinte: assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para que pudéssemos ser aceitos por Deus por meio da fé. Isso é Paulo dizendo. E esse homem está procurando Jesus para saber como herdar a vida eterna, e Jesus diz a ele: olha, o que a lei diz? E lá na frente Paulo vai dizer: olha, a lei esteve com a gente, tomou conta de nós, até que Cristo viesse, e depois que Cristo veio, nós conseguimos ser aceitos por Deus por meio da fé. E Paulo complementa dizendo: agora chegou o tempo da fé, não precisamos mais que a lei tome conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês, ele diz, e a gente diz, todos nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Só para deixar muito claro, como ele mesmo diz em Romanos, porque o fim da lei é... O fim da lei é Cristo. Vamos dizer forte: o fim da lei é Cristo. Versículo 27. O perito da lei vai responder agora. Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus olha para ele e diz: rapaz, se a gente estivesse no show do milhão, você tinha ganhado 1 milhão agora.
Orem para que a técnica não tenha visto isso. E Jesus então teria dito: você ganhou um prêmio. Por quê? Porque esse perito na lei, respondendo a Jesus, disse: na lei está escrito que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 6 e capítulo 8, chamado de Shema. E aí ele diz, não somente isso, o perito da lei. O perito da lei vai dizer, e amar o próximo como a mim mesmo. Isso está lá em Levítico capítulo 19, verso 18, aonde diz o texto, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Bom, o doutor da lei mostra que realmente ele é um perito na lei. Ele conhece aquilo que está falando. Mas a história não termina. Verso 28. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Nota 10 para você. Vá, na nossa versão, faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Parece que houve um diálogo que não foi registrado por Lucas, mas, versículo 29, Lucas nos dá uma ideia do que rolou, do que aconteceu, mas que não escreveu. Ele vai dizer o seguinte, mas ele, o perito na lei, querendo o quê? Justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Vamos perguntar para Jesus também? Vamos lá? E quem é meu próximo? Essa foi a pergunta. Não sabemos o que aconteceu, até onde foi essa pergunta, mas Lucas vai dizer, olha, ele procurou se justificar, ele procurou estar bem diante de Jesus, e ele disse, quem é o meu próximo? E talvez o que ele esperasse é que Jesus dissesse para ele, você sabe, você é um bom homem, vai em paz, né? A tua lei te salvou, né? Alguma coisa nesse sentido, mas não é bem assim. Um historiador, lá do século XVIII, chamado Archibald Thomas Robertson, um perito no Novo Testamento, nos traz uma informação absolutamente importante. Os judeus trabalharam por muito tempo, nesse texto de Levítico capítulo 19, e trabalharam e queimaram seus neurônios, e no final, eles chegaram à seguinte conclusão: o próximo só pode ser um outro irmão judeu. Quem não for judeu não é próximo. Vocês estão entendendo? Pior ainda, eles disseram, nenhum estrangeiro, nenhum gentil é considerado próximo nosso, mas de maneira alguma, e nenhum pensamento de judeu, e nenhuma afirmação de um judeu, este judeu pode afirmar que um samaritano seja próximo. Samaritano nem gente é, quanto mais um próximo. Então entendam que na cabeça desse perito da lei, o próximo só podia ser um outro judeu, e ninguém mais. Agora acompanha comigo o restante da narrativa, verso de número 30. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas quem? Samaritano. Os judeus amavam os samaritanos? Mas um samaritano, estando de viagem,
chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade e compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Agora Jesus contou isso. Eu penso que Jesus cruza os braços, olha para aquele perito na lei e pergunta para ele: qual dos três você acha que foi o próximo deste homem que caiu na mão dos assaltantes? Qual desses 3? Os nossos compatriotas judeus, religiosos, um sacerdote e outro levita, e disse o perito na lei: aquele que teve misericórdia dele. Jesus diz ao perito na lei: vá e faça o mesmo. Voluntariamente, esse samaritano ajudou o seu próximo, o homem que caiu na mão dos assaltantes. Você percebe como essa história impactou agora os judeus que estavam ouvindo Jesus? Eles poderiam esperar que o sacerdote fizesse alguma coisa, que o levita fizesse alguma coisa, mas eles não fizeram, e quem fez foi justamente aqueles que não pensaram, não cogitaram, e era óbvia a resposta. O samaritano foi quem acolheu e foi o próximo, agiu voluntariamente em benefício daquele homem ferido. Como alguém pode ajudar alguém que não conhece? Como alguém pode fazer isso? Agora, deixa eu dar um dado para vocês. Tem muita gente no mundo fazendo bem. Muita gente. Um site brasileiro, New Wire, publicou no ano de 2021 que nós temos cerca de 10 milhões de organizações não governamentais no mundo. 10 milhões. A FECAP, que é a Fundação Escola Comércio Álvares Penteado aqui em São Paulo, publicou 2 anos atrás que no Brasil nós temos 815.676 ONGs. Significa que tem muita gente se voluntariando para fazer coisa boa pelo próximo. Uma conta muito simples, hoje para nós, se colocarmos 2 pessoas apenas, e vamos supor que todas essas ONGs são ONGs em benefício do próximo, com 2 pessoas, nós temos 1.600.000 pessoas, 1.600.000 voluntários, beneficiando alguém, ajudando alguém. É para nós glorificarmos a Deus, porque temos uma multidão, um exército de gente ajudando outras pessoas. Amém? Precisamos glorificar a Deus, não sabemos quem é, não sabemos qual a crença dessas pessoas, mas são milhões de voluntários no seu Brasil, que ajudam outras pessoas, que dão seu tempo, dão seu talento, dão a sua vida. E nós somos um país assim. Diante disso, eu quero destacar 3 verdades para as nossas vidas, hoje à noite. Primeira delas, deveria ser natural na nossa vida cristã o serviço voluntário. Deveria ser natural na nossa vida cristã o serviço voluntário, mas não é. Quando a gente tem uma experiência real com Jesus, quando a gente entende perfeitamente quem é Jesus, nós começamos a ter uma mudança de vida.
Nós começamos a seguir os passos de Jesus e aí as coisas mudam na nossa vida. Chamamos isso de conversão. Um momento, um processo, aonde conhecemos intimamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E no momento da nossa conversão, nós entendemos quem nós somos. E quem nós somos? Seres humanos cheios de falhas, e essas falhas nos afastaram de Deus. Mas nesse mesmo momento nós encontramos a figura de Jesus, que morreu por nós, e nós aceitamos esse Jesus para as nossas vidas, começamos a caminhar perto dele e com ele, e definitivamente nós não somos mais nós. Porque Jesus veio ao nosso encontro e agora está em nós. Por isso que as nossas vidas mudaram quando nós encontramos Jesus. Por isso o mentiroso não mente mais. O fofoqueiro não fofoca mais. O desonesto não pratica mais desonestidade. Aquele que vive zangado não vive mais zangado. Porque uma nova natureza está dentro dele. E aí, o que acontece? Aquele que se encontrou com Jesus começa a ter alegria na sua vida, começa a falar a verdade, a ser dócil com as pessoas, a procurar a paz em todo momento, a ser dedicado ao Senhor naquilo que faz, em tudo que faz, a ser misericordioso, a ser amoroso, a ser uma pessoa disciplinada nos seus compromissos e na sua vida, a ser santificada nas suas ações, e tantos outros adjetivos e qualidades que nós podemos colocar para aqueles cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo, e cujo Senhor Jesus Cristo vive ativamente na sua vida. Agora, assim como falar a verdade, procurar a santificação, ter uma vida de justiça, deveria ser natural que a gente servisse na casa de Deus e servíssemos em todos os lugares, já que Jesus nos transformou. Deveria ser natural. Por isso, o pastor Costa Neto, que é um dos principais pastores hoje no Brasil, com a sua comunidade videira lá em Fortaleza, um homem que escreveu o livro Amar e Servir, que tem na sua igreja umas centenas de voluntários, ele diz o seguinte: nem todo voluntário é servo, mas, isso, quase resmungando. Agora a gente vai falar. Vamos lá? Todos juntos? Nem todo voluntário é servo, mas todo servo é voluntário. Que verdade estão nessas palavras? E deixa eu perguntar, baixa a cabeça e fecha os olhos, é verdade isso? Pode baixar a cabeça e fechar os olhos. Você que está em casa não precisa. Levanta a mão, quantos de vocês, sem ninguém ver, por isso eu pedi para fechar os olhos. Quantos de vocês se consideram servo, levante a mão. Amém. Pode abrir os olhos, baixar a mão. Ok. Você que ficou na dúvida, tem mais alguns minutos para você tirar essa dúvida. O samaritano é um bom exemplo de servo. Ele voluntariamente ajuda aquele homem que nem conhece. Semana do dia 22, quando eu voltei para a igreja pela manhã, eu estava no Guarujá para a exumação do corpo da minha mãe. Enquanto eu seguia para o cemitério, o meu cunhado estava no carro dele na frente, e nós chegamos numa esquina, e uma moça, antes de cruzar a esquina, aonde nós passaríamos, ela caiu da moto. E aí, o meu cunhado parou, desceu do carro, eu não sei se minha irmã mandou, mas eu sei que ele desceu, foi lá, perguntou se estava tudo bem, levantou a moto da moça, deu o retrovisor dela que havia quebrado, e ela caiu sozinha.
E aquela cena, ele chama-se José de Souza Sena. E aquela cena é a cena de alguém que ajuda, se voluntaria, servo de Deus. Ele, como um pastor, ele naturalmente fez aquilo. Tem que ser natural para a sua vida, servir. Tem que ser natural. Não pode ser forçado. Mas, em segundo lugar, não servimos, mais forte. Não servimos, mas você sabe que a gente confunde isso? E muito. Na sua mente talvez você esteja pensando, pastor, eu já sei disso, eu sei que você sabe. Mas eu quero te apresentar uma verdade no meio disso. Eu quero despertar a sua mente para uma visão a respeito disso. Eu não tenho dúvida que você sabe que você não serve coisas, mas você serve pessoas. Porém, eu posso dizer com certeza que muita gente vai viver a vida toda achando que está servindo pessoas, mas está servindo coisas. Alguns passarão a vida toda servindo coisas, chegarão no céu e achando que serviram pessoas. Outros terão a sua vida inteira servindo coisas, chegarão ao inferno achando que serviram pessoas. Porque a gente confunde isso. Muitas das vezes achamos que estamos servindo pessoas, mas não estamos servindo de maneira nenhuma. Eu preciso de 3 cadeiras aqui, por favor. Aí. Isso, 2 servos, bons e fiéis. Sobre o pouco eu pedi, sobre o muito eu vou colocar vocês. Aí. Aqui, para todo o pessoal da internet ver também. E a gente confunde. A gente acha que está servindo pessoas e não está. Olha o bom samaritano. Este homem gastou o tempo da sua vida cuidando de um desconhecido. Esse homem pegou as suas faixas e enfaixou as feridas daquele homem. O bom samaritano pega o seu vinho e o seu óleo e derrama sobre as feridas daquele homem como os primeiros socorros. O bom samaritano pega aquele homem e coloca sobre o seu jumento e leva aquele homem até a hospedaria, gastou o seu animal, o lombo do seu animal. Chegando na hospedaria, ele passou uma noite inteira cuidando daquele homem, gastou o seu tempo, o seu sono. No dia seguinte, ele empenha a sua palavra, gastou a sua palavra, disse ao dono da hospedaria, está aqui, eu pago já 2 denários, vou embora, mas se esse homem precisar de mais alguma coisa, eu dou a minha palavra, pode gastar, porque na volta eu passarei e pagarei todas as despesas dele. Agora entenda uma coisa, Jesus está dizendo que esse bom samaritano não serviu as coisas, esse bom samaritano serviu uma pessoa. Imaginemos na prática, que este é o ambiente da nossa igreja, onde você está sentado. Muitas das vezes nós estamos servindo as coisas e não percebemos. Talvez quando você chegou hoje aqui, as cadeiras estivessem alinhadas, como essas estão aqui. Mas e se elas estivessem bagunçadas? Como que seria? O que normalmente nós fazemos quando nós servimos as coisas e não as pessoas, nós começamos a criticar o ambiente. Nós nos preocupamos demais com as coisas, mas não sabemos que essas coisas são para a utilidade do ser humano. E nós esquecemos o ser humano e nós começamos a olhar para a bagunça das coisas. Porque o nosso olhar está desviado. E a gente olha para uma cena como essa e diz, ninguém arruma isso não. Não tem ninguém nessa igreja para ver isto.
E aí uma pessoa diz, não, deixa eu arrumar esse negócio aqui, porque está errado, que coisa é essa? A igreja precisa estar linda, maravilhosa e tal. E essa pessoa com esse argumento está servindo a coisas e não pessoas. Chega no banheiro, olha a pia cheia de água, cestos cheios de papéis, transbordando, papel no chão. E ela diz, não tem ninguém nessa igreja para ver essas coisas. Por que a igreja não contrata mais pessoas para manter a limpeza? E a gente fica olhando para as coisas. E a gente não presta atenção em que tipo de servo nós somos. E a gente continua servindo as coisas ao invés de pessoas. Quando Jesus fala sobre o bom samaritano, Ele está dizendo, este homem não olhou para as suas faixas, este homem não olhou para o tempo gasto, este homem não olhou para o seu animal, este homem não olhou para o seu tempo à noite cuidando do ferido, este homem não olhou para o seu bolso, porque pagou 2 denários e ainda disse, todo o resto da despesa eu pago. Este homem olhou para o seu próximo. Isso é servo que Jesus está dizendo. É quando nós olhamos além daquilo que nós temos e daquilo que nós fazemos. E muitas das vezes nós achamos que estamos servindo as pessoas, mas nós não estamos servindo as pessoas. Quando eu olho cadeiras bagunçadas, e eu preciso arrumá-las, eu chego em algum lugar, e as coisas estão em desordem, eu chego num ambiente, e não encontro as coisas como eu gostaria que tivesse. Quando eu chego a algum lugar, e as coisas estão fora de ordem, seja o que for, e aquilo me incomoda, a minha atitude, como filho de Deus, servo do Senhor, voluntário o tempo todo, tem que ser a seguinte, alguém vai sentar nessa cadeira, e por isso, para glorificar o nome de Jesus, eu vou colocá-la no lugar para que alguém sente. Amém por isso? Então vocês entenderam? É por isso que pessoas mexem com o coração da gente. O irmão Wilson sentado ali, outro dia ele falou, pastor, eu gosto de ver a minha igreja linda, por isso que eu venho carpinar. O irmão Aldísio também está ali atrás. Sabe para quê? Para quando você chegar na igreja, você tenha bons olhos para essa igreja. Porque eles entendem que servem pessoas e não servem coisas. Entenda uma coisa. Definitivamente entenda isso. Não é o que eu faço, é a quem eu sirvo. Entenderam isso? Você não mexe uma cadeira para colocá-la no lugar. Você mexe uma cadeira para Carol sentar, para o Alexandre sentar, para o Paulo sentar. Você serve pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Por isso, só pode servir quem tem a nova natureza de Jesus. Porque quem não tiver, vai continuar servindo as coisas. Coisas. Eu quero que vocês me ajudem para fixar essa lição.
O que eu falar, eu vou parar e vocês vão dizer a segunda frase, tá bom? Vamos comigo? Fazer um teste. Um servo. Isso, nessa intensidade. Vamos lá então. Quero lembrar que servir deveria ser para a nossa vida como orar, como ler a Bíblia, como almoçar, como jantar. Deveria ser tão natural, como tantas coisas que nós fazemos. Nessa igreja, ninguém ajeita cadeiras. Nós não ajeitamos cadeiras. Um servo nessa igreja. Amém? Amém? Nessa igreja, ninguém retira um papel do chão. Nessa igreja, um servo. Nessa igreja, ninguém ajuda no ministério infantil. Nessa igreja, um servo. Nessa igreja, ninguém estaciona direitinho o seu carro. Nessa igreja, um servo. Nessa igreja, alguém escalado para recepção, alguém escalado para pregação, alguém escalado para o louvor, não cumpre uma agenda. Aqui nessa igreja, os servos. É isso. Se não entendermos isso, nós não entendemos o que é serviço. Não entendemos o que é ser servo. Por isso, quem ensaia, quem se prepara para pregar, para cantar, para lecionar, não gasta tempo. Quem faz isso é um servo que serve pessoas. Quando eu ajeito uma cadeira, eu estou melhorando aquele ambiente. Quando eu limpo um banheiro, eu jogo papel no lixo, eu arrumo alguma coisa, eu estou honrando a Deus e preparando aquele ambiente para que o outro servo de Deus também possa usar. Quando eu me dedico, quando eu tenho um compromisso de cumprir as minhas tarefas, em qualquer lugar que seja, a partir da igreja, eu estou contribuindo com toda a equipe, para que a gente junto dê o melhor para Deus neste lugar. Porque o servo serve pessoas. E você precisa dizer para você: eu não sirvo coisas, eu sirvo. Eu não faço coisas, eu sirvo pessoas. E termino muito rapidamente, dentro do meu tempo, com a terceira verdade. Nós servimos em amor. A história do bom samaritano é uma história de um homem que tem compaixão. E essa palavra compaixão no texto significa aquela emoção profunda que nasce da gente, que quando a gente vê uma situação, a gente não consegue ficar parado, a gente se move para fazer alguma coisa. Ontem o Tiago Grulha, no congresso que nós estávamos, quem estava lá ouviu o que ele disse, e foi um exemplo maravilhoso de alguém que não conhecia outra pessoa, mas ajudou essa pessoa o tempo todo, pelo estado que essa pessoa estava. Então, o bom samaritano traz isso para nós. O servo serve em todo tempo, em todo lugar, e o servo não se conforma com a situação. Por que ele não se conforma? Porque ele serve em amor. Agora, deixa eu te dar uma dica muito importante e preciosa para a sua vida. Ouça-me nisso. Não tente ser servo se você não tiver amor. Seja voluntário. Qual a diferença de um voluntário e de um servo? Voluntário no Brasil é aquele que levanta a mão e faz se der. Se não dá, não faz. Agora, o servo é aquele que é movido pelo coração. Se você é bom no que faz, tecnicamente você é uma pessoa bem preparada, se não tiver amor, você está desqualificado por Deus para ser servo. É isso mesmo.
O perito da lei era um bom técnico na lei, totalmente reprovado diante de Deus no serviço. Totalmente reprovado. Por isso, quero lembrar 3 versículos para a sua vida de servo. E repito, não tente servir sem amor. Deixa eu ver se vocês aprenderam. Eu não vou servir sem amor. Não tente servir sem amor. 1 Coríntios capítulo 13, muito conhecido. Os 3 versos, eu leio para vocês. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa e como prato que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, você se acha espiritual, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, você é um catedrático da fé, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, você é uma pessoa de oração, mas se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. Ainda que eu seja generosa, que dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue inclusive o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Porque o combustível do servo no reino de Deus é o amor. Tem que ser o amor que vai movimentar a sua vida o tempo todo, que vai mexer com você. Tem que ser o amor que vai fazer você arrumar as cadeiras, colocar tudo em ordem. Por isso, eu repito, o perito na fé estava absolutamente aprovado na teoria e totalmente reprovado na prática. Você quer estar aprovado nos 2? Eu quero. Você também? Então, o combustível para o serviço, para a sua vida de servo e de serva, tem que ser o amor a Deus. Uma advertência. Se você serve nessa igreja, escuta isso que eu vou dizer. Se você serve nessa igreja, ou em qualquer lugar sem amor, a glória é toda sua. Se você servir nessa igreja, em qualquer lugar, em amor, a glória é toda de Jesus. Toda de Jesus. Quando você serve em amor, isso melhora a sua espiritualidade. Isso ajuda no seu crescimento. Isso ajuda nas suas emoções. Isso mexe com a sua estrutura. Porque você está servindo no amor de Deus. Por isso, lembre-se dessas 3 verdades. É natural na sua vida cristã que você seja um voluntário. Tem que ser natural. Segunda verdade. Você não serve coisas. Você serve pessoas. E a terceira verdade. Você sempre precisa servir em amor. Pode se posicionar todos aqui. Eu quero terminar fazendo que todos nós olhemos para Jesus. Obrigado, servo bom e fiel. Eu quero que a gente olhe para Jesus.
E a gente vai olhar para Jesus, usando os óculos, as lentes, que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo. Nós vamos olhar para Jesus, através dos olhos de Paulo, quando ele vai dizer: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas a partir de hoje, olhe também para os interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. O nosso Senhor foi servo. E aonde isso vai me levar, pastor? Vamos continuar olhando para Jesus. Onde eu vou chegar, pastor? Vamos continuar olhando para Jesus. O que eu ganho com isso? Vamos continuar olhando para Jesus. E vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aonde isso vai me levar, pastor? Vamos continuar olhando para Jesus. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É para lá que Jesus está nos levando. Essa noite não tem apelo. Essa noite tem um convite para que todos nós fiquemos em pé agora, aonde nós estamos como servos de Cristo. Se você tem dúvida disso, pode ficar sentado. Isso não é pegadinha. E que nós cantemos a próxima canção, dedicando como servos do Senhor todo o nosso ser ao Senhor. E pode começar a música, por favor.